Bom, hoje eu tenho o plano de fazer uma demonstração mais geométrica ainda da decomposição de valores singulares. Eu queria só fazer uma observação que é importante, quer dizer, repare que eu não sei o teorema assim, né? Teorema, eu costumo chamar de teorema da SVD. Que você supõe E e F espaços vetoriais, que você supor reais, pode ser complexo também, de dimensão finita, com produto interno. E uma T isomorfismo. E aí implica que existem bases ortonormais V1, VK de E, U1, UK de F e reais. Sigma 1, sigma K, à esquerda, então, repare, para mim, esse é o teorema. Provavelmente você não vai encontrar esse teorema escrito em nenhum livro de álgebra linear, porque a SVD, realmente você pensa em matrizes M por N, mas é importante aqui esse nível de abstração, quer dizer, são espaços vetoriais, tem a mesma dimensão, mas não são o mesmo, e com produto interno. E é isso. Porque daqui a gente tira, né, quando você tem a matriz A, M por N, você olha para A como se fosse transformação de Rn em Rm. E, bom, vamos dizer que essa aqui tem posto K. O posto é a dimensão do espaço das colunas ou do espaço das linhas. Então, você pega o teorema do núcleo da imagem, né? Pega aqui o núcleo de A, e aqui você pega o ortogonal. E aqui você pega a imagem de A e então aqui você tem um ângulo reto, e o teorema do núcleo da imagem nos garante que você tem uma bijeção desse espaço nesse aqui. Quer dizer, se você olhar, chamar esse cara aqui de E, esse aqui de F, então você tem a T de E em F, que a cada X associa a X, e essa é a nossa T. E aí tem essa base aqui, então você tem o U1, aliás, o V1 até VK aqui. Já fiz esse desenho, mas vou fazer de novo. Né? E aí você bota aqui, completa, e esse cara aqui é ortogonal a ele, né? VK mais 1 até Vn. Esses caras não vão fazer nada, mas quando você bota a matriz da decomposição em valores singulares, eles
aparecem, né? Aqui você bota, aqui você tem o 1, o K, a sua base ortonormal vai estar aqui, né? E aqui você vai ter o K mais 1, que é o M. Não tem problema que N seja diferente de M, porque você vai levar isso daqui em zero. Então, repara que nem sempre você vai estar no Rn com o produto escalar canônico de Rn. E isso, nesse caso aqui, vai nos criar um certo problema, que é o seguinte, né? Se você pega... Porque aqui a gente vai pegar a matriz, você vai ter a matriz do ZU, aqui, a matriz sigma, aqui assim, e a matriz V transposta aqui. E é crucial nessa história que, quando a matriz é ortogonal, a transposta é a inversa. Mas isso funciona porque o produto escalar é o produto escalar canônico de Rn. Se for outro produto escalar, você vai ter que mexer nessa história. Então, esse teorema aqui é seguro, porque ele menciona que tem um produto escalar, base ortonormal em relação a esse produto escalar, quer dizer, tem um em E, outro em F. E aqui, se você tiver um outro produto escalar, isso aqui está comprometido, né? Porque aqui você vai ter vai ter o núcleo de A, só que o ortogonal a ele já não vai ser esse, vai ser alguma outra coisa assim. Então, eu não vou me preocupar com isso, mas eventualmente uma outra aplicação pode fazer sentido. Até porque, mesmo pensando numa imagem, assim, você pode, vamos dizer, se você tem um banco de imagens, pode ser que você diga, bom, eu não vou usar o produto escalar que pensa essas coordenadas aqui, ele pode ter um peso, dizer, aqui, essa parte da imagem aqui não importa tanto, eu vou botar um peso diferente aqui, isso vai ter que ser incorporado na sua história. Então, vamos dizer, a versão abstrata ela tem uma segurança, porque se você faz o teorema só na versão matricial, está implícito que o produto escalar é sempre o produto canônico, e se você aplicar isso cegamente... Claro que uma das maneiras de resolver isso é, vamos dizer, normalizar as coordenadas de maneira que o seu produto escalar vire o produto canônico. Tipicamente, vamos dizer, um produto escalar que você pega aqui, vamos dizer, x escalar y, aí você tem x1, y1, mais xn, yn. Tipicamente, você pode ter aqui pesos, essa probabilidade. Pensa assim, P1 ao quadrado, Pn ao quadrado. Então, você poderia jogar no x e no y, multiplicar cada coordenada pelo pi. Tá? Vou fazer uma mudança de escala. Onde está o x, o x1, eu boto P1, x1. Onde está o x2, eu boto P1, o y1, eu boto P1, y1. Então, na hora que eu for fazer o produto escalar, esse cara não aparece mais porque ele já está aqui dentro. É uma possibilidade. Isso é só um... Mas, bom, eu queria... Ficou claro isso? Está tudo bem? Sim. Eu queria, então, voltar a esse teorema
porque a nossa demonstração é uma demonstração, bom, é por indução, mas a decomposição de valores singulares tem uma ideia simples aqui, né? Você tem E, e aí você tem uma base ortonormal de E, e você pode ir mexendo nela. Claro que você pode também refletir, mas mais ou menos a figura, tem até um videozinho curtinho, de poucos segundos, que é justamente, você tem aqui no domínio uma base andando, e aqui a imagem da base. Aí ela vai rodando, 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 significa que você tem um quadriculado aqui assim, e aqui você tem um reticulado assim, e na medida que você vai rodando aqui, esse quadriculado continua quadriculado, esse reticulado se move, e uma certa hora esses paralelogramas viram retângulos. Eu não consigo fazer uma coisa tão, vamos dizer, tão simples como aquela demonstração via teorema do valor intermediário, mas tem uma propriedade de minimização aqui que permite a gente ver que, se você olhar não os vetores da base escolhidos aqui um a um, mas todos ao mesmo tempo, tem uma posição que minimiza, vamos dizer, pensa assim, o conjunto das bases ortonormais. Uma maneira simples é pensar uma base ortonormal pode ser escrita como uma matriz. Você bota os caras aqui assim, e unitários e ortogonais. Então, isso é uma matriz ortogonal. E aí, para cada matriz desse tipo, você tem uma base ortonormal, e associada a ela tem uma base aqui, né, que é a imagem desses caras. E aí tem uma coisa extremamente geométrica, que é o seguinte: quando você tem um paralelogramo, assim, vou fazer uma observação fundamental aqui. Não importa qual seja a base ortonormal aqui, o volume dela é 1. E a transformação linear está fixa, então qualquer coisa de volume 1 aqui vai ser levada numa coisa, um certo volume, que é o determinante da transformação. O determinante da transformação, ele é a razão entre o volume da imagem e o volume original, o módulo dele. Então, eu posso ir mexendo esses caras aqui, eu vou ter esse paralelograma ou paralelepípedo, pensando. Pensa aqui no paralelogramo. Eu vou mexendo nesse cara, o paralelogramo tem sempre a mesma área. Só que a área do paralelogramo, se você tiver aqui lado 1, lado 2, né, a área é menor ou igual que L1, L2. Então, se você achar a posição certa, aqui assim, esse cara daqui, digamos que ele tem aqui lados A e B. Então você tem que AB é a área desse cara, que é igual a S, que é a área daqui, e que é a área para qualquer outro, e que é menor ou igual que L1, L2. Então, o que você está procurando, o produto dos lados é um mínimo. Quer dizer, de todas as bases ortonormais que você tem aqui, se você olhar para a imagem aqui, multiplicar os lados, você tem um número, e a base que você quer é que vai dar esse número mínimo. E aí pronto, está demonstrado o teorema. Porque, vamos dizer, essa função que a cada
a cada base ortonormal associa o produto dos lados, é contínuo. O lado é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos produtos das entradas, então esse produto depende continuamente das entradas da matriz. Essa matriz aqui, bom, claro, tem que pensar que o conjunto das matrizes ou das matrizes ortogonais é fechado e limitado. Bom, que ele é limitado, com certeza, né? Porque se você soma os quadrados, tem que dar n. Aliás, e que ele é fechado, bom, é fechado porque, vamos dizer assim, se você disser que você tem matriz que U transposta U é igual à identidade. Tá, uma maneira, eu vou dizer, um truque possível é dizer, bom, isso aqui é um conjunto fechado, é um ponto no espaço das matrizes, isso aqui, a função que a cada matriz associa a transposta vezes ela é uma função contínua, então é a imagem inversa de um fechado para uma função contínua. Se não tiver bom, o que a gente pode fazer? Você pode fazer coordenada, vamos ver, pode fazer entrada a entrada, vai dar 0, então entrada, 1, entrada, quando uma converge para a outra, as coordenadas convergem, então, tá certo? Porque cada entrada daqui vai ser o produto escalar de uma linha daqui por uma coluna daqui. Então, se você tem uma sequência de matrizes, as linhas daqui estão convergindo para... Vamos dizer, se você tem uma sequência UN convergindo para uma certa U, as linhas da UN estão convergindo para as linhas de U, as colunas e tal, e aí o produto escalar da linha I da UN da linha, na verdade, da coluna I da UN pela coluna J da UN vai convergir para o produto escalar da coluna I da U pela coluna J da U. Tá legal? Não sei se está entendendo. Quer dizer, o que eu estou querendo garantir aqui, para não perder o fio da meada? Né? Eu cheguei à conclusão que de todas as bases ortonormais que eu posso escolher, a que eu estou procurando vai minimizar o produto dos lados da imagem. Quer dizer, eu pego cada coluna aqui, pensa assim, no caso 2x2, vamos fazer o caso 2x2. Você pega a matriz 2x2, então ela tem uma coluna, outra coluna, né? Coluna. Aí esse cara daqui vai virar um cara assim, o outro vai virar um cara assim, né? Vamos dizer assim, então aqui, ó. Epsilon 1, Epsilon 2, aí ele vira aqui T de Epsilon 1, T de Epsilon 2. A primeira coisa é que essa área daqui não depende, eu posso mudar esses caras aqui desde que fique ortonormal, essa área é sempre a mesma. Mas esse produto aqui, que é maior ou igual do que a área, pode mudar. E esse produto é sempre maior ou igual que a área. E quando eu estiver numa posição em que esses caras são ortogonais aqui, a área é o produto, que é esse caso aqui. Então, o que eu quero vai ter o produto igual à área, que é menor ou igual
que o produto do outro. Então, o produto dos lados das imagens dos caras que eu estou procurando vai ser o menor de todos. Então, eu estou querendo, vamos dizer, é um preciosismo matemático, mas vamos dizer, a gente já aprendeu que tem situações em que a função tem um ínfimo, mas não tem um mínimo. Então, poderia ser aqui, né, no conjunto das matrizes ortogonais, todas são maiores que esse número aqui. Vamos dizer, o ínfimo desses valores de L1 e L2 seria um certo valor aqui, mas poderia não existir uma matriz que me desse esse valor aqui. Então, a demonstração de que existe é o quê? Você pega, você chama de, sei lá, alfa igual a ínfimo do t, módulo de t de epsilon 1, t de epsilon 2 com epsilon 1, epsilon 2 ortonormal. Então, para cada base ortonormal, eu olho para esse produto, pego o conjunto desses números aqui, o ínfimo desse negócio é o alfa. Então, eu preciso, a questão é, existe V1, V2, tal que T de V1, T de V2 igual a alfa? Então, maneira de demonstrar imagina que vocês tenham visto em cálculo 2, né? Você tem um problema de... Já viram minimização de alguma coisa? Máximos e mínimos em cálculo 2, não? Não? Bom. Mas... quer dizer, quando você tem um plano de mínimo, você tem um plano tangente horizontal, derivadas parciais zero. Agora, a existência desse mínimo é a mesma situação que em R. Né? Eu tenho uma função do intervalo, sei lá, em R, e eu quero o ponto de mínimo. Eu sei que se eu pegar, sei lá, a função 1 sobre x para x maior que zero, lá no infinito vai para zero, mas não é zero em lugar nenhum. Eu estou sabendo que pode acontecer da função, vamos dizer, ter um ínfimo, mas não ter um mínimo. E a gente sabe que esse mínimo existe para funções contínuas, é garantido que se a função é contínua e você está num intervalo fechado, limitado, então, tudo bem. E em Rn, em R também, né, tem conjuntos fechados que não são fechados, limitados, que não são intervalos, mas geralmente a gente está olhando a função sempre no intervalo. Em Rn, às vezes, você está olhando num conjunto meio assim, e tal, que pode ser fechado, limitado, mas não é um produto de intervalos, alguma coisa assim. Então, vale exatamente o mesmo resultado em Rn. Se você tiver uma função contínua, né, se você tiver f de C em R, contínua. C está contido em Rn. Se esse C for fechado e limitado, então essa função atinge um máximo e um mínimo em C. Fechado, bom, limitado, está claro, está, né, dentro de alguma bola, de algum retângulo, tá? Não tem nenhum ponto lá longe. E fechado, uma maneira assim, simplesinha de definir, é que se você pegar uma sequência de pontos do conjunto, se ela convergir para algum ponto, ele tem que estar no conjunto. Você não pode estar andando, vai saindo, 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 e chega num ponto que você pode fugir do conjunto. Você vai, se convergir para algum lugar, esse ponto está no conjunto. Porque aí, se você tem se toda a sequência... Por que isso demonstra esse negócio? Porque se toda a sequência convergente aqui vai convergir para um ponto do conjunto,
mais ou menos o seguinte, né? Você pega o ínfimo da função aqui. Se ele é o ínfimo, tem uma sequência de pontos do conjunto em que a f vai tendendo para o ínfimo. Essa sequência vai ser limitada. Aí o teorema de Bolzano-Weierstrass, que vale igualzinho em Rn como em R, garante que ela tem uma subsequência convergente. E aí esse ponto limite está no conjunto, a função é contínua, então f, vamos dizer, de xn converge para f de x, e f de x vai ser o valor mínimo. Tá claro? Foi rápido? Posso explicar? Não? Todo mundo entendeu? Posso acreditar em vocês? Sofia? Hã? Você é a esperança dos... Hã? É assim, ó, eu tenho a função... Vamos apagar aqui para abrir bastante espaço, né? Eu tenho C contido em Rn, fechado, limitado. Aí eu tenho uma f de C em R contínua. Então, eu garanto que existe x pertencente a C tal que f de x0 pertencente a C tal que f de x0 menor ou igual que f de x para todo x em C. Como é que eu... É a mesma coisa que a gente faz em R. Você tem um conjunto fechado, limitado, e uma função contínua. Aí você pega uma sequência que tende a minimizar. Eu vou até... Vamos fazer assim. Então, você diz, ó, então, demonstração. Seja alfa igual a ínfimo do conjunto dos f de x, x pertencente a C. Eventualmente, esse alfa pode ser menos infinito. Tá? Fica combinado que se esse... Porque não tá garantido aqui até agora. A função ele é fechado, limitado, a função é contínua ali, mas, sei lá, poderia ir para menos infinito. O teorema diz que não pode, mas faz parte de demonstrar. Então, esse ínfimo aqui, né, alfa pode ser menos infinito. Mas o fato é o seguinte, você pode conseguir, então, uma sequência. Então, existe uma sequência xn, né, em C, tal que f de xn tende para alfa. Se alfa for menos infinito, eu tenho caras, os f's dele vão lá para o menos infinito. Se for um número qualquer aqui, sei lá, está aqui o alfa, né? Então eu dou alfa mais 1 sobre n. Como esse cara é o ínfimo, tem um xn tal que o f de xn está aqui. Então, alfa mais meio, alfa mais 1/3, alfa mais 1/4. Tal. Então, tem essa sequência dos xn's. E aí, eu só tenho agora que mostrar não, eu só tenho que observar, né, que xn é uma sequência limitada, porque eles estão em C. Então, Bolzano-Weierstrass garante que existe xnk com xnk convergente. Vamos dizer, xnk convergente. Tá? Quer dizer, uma subsequência dessa que é convergente. Está claro, Bolzano-Weierstrass? Assim,
lembrando, Bolzano-Weierstrass, ó, tá aqui, o C está aqui. Aí você bota ele dentro de um retângulo, né? E divide o retângulo, no plano, né? Divide o retângulo em 4. E os xn's estão todos aqui. Então, tem um desses 4 novos retângulos menores, tem uma infinidade de xn's ali dentro. Aí você pega o primeiro que pingar nesse que tem uma infinidade e diz ele é o meu xn1. Aí tem uma infinidade que pingou aqui. Aí você divide isso aqui em 4. E algum dos 4 tem uma infinidade de xn's com n maior que o n1, que vai pingar ali dentro. Então você escolhe o primeiro que pingar ali, esse é o meu xn2. Agora repete, e assim você vai. E aí você tem uma sequência, uma subsequência, que vai convergir, porque está claro que cada coordenada vai convergir. Tá legal? Então, eu tinha uma sequência de pontos de C e agora eu tenho uma subsequência convergente. Só que o C é fechado, então ela converge para um ponto de C. Então, convergente para x0 em C. Ora, mas como xn e k são uma subsequência do xn, eu tenho que f de xn e k converge para alfa. Mas como a f é contínua e o xn e k convergem para x0, isso aqui tem que convergir para f de x0. E então f de x0 é o alfa, que é o nosso ínfimo, que em particular não pode ser menos infinito, já que ele é f de alguém. Tá? Então, esse é um teorema básico assim, para você garantir a existência de um mínimo de uma função. Historicamente, isso está ligado a um problema de minimização que era em dimensão infinita. Do folclore matemático, não sei, mas o folclore matemático conta isso, que o Riemann, para provar a existência da solução de uma equação a derivadas parciais, ligada a equilíbrio térmico, a um potencial elétrico, coisa assim, ele usou o fato de que você tinha uma função limitada inferiormente, então ela atingia o mínimo, que seria uma ideia que ele aprendeu com o Dirichlet. E o Weierstrass disse, peraí, que é isso? Não é bem assim e tal. E foi preciso rebolar um bocado, e acho que na esteira disso, o Weierstrass demonstrou esse teorema, que não resolvia o problema lá, porque lá era em dimensão infinita, esse aqui é em dimensão finita. Tá certo o fato aqui de ter cada retângulo desse um número finito de coordenadas é fundamental. E depois se descobriu que o Bolzano, que era um tcheco lá, a gente também já tinha demonstrado esse teorema e tal. Não. Ah, não, uma subsequência monótona é uma maneira de demonstrar o Bolzano-Weierstrass. Eu não sei se o Bolzano ou o Weierstrass fez assim. Eu me lembro que eu a primeira vez tentei demonstrar acho que foi o Cauchy, o critério de Cauchy, uma coisa assim. Eu me lembro que eu tive essa ideia, eu penei, mas você consegue, se você parar a pensar assim, você pode fazer isso, que toda sequência de números reais tem uma subsequência monótona. Se ela não tiver uma sequência que é não decrescente,
ela tem uma que é não crescente. E aí é fácil, né? Porque se a sequência é limitada, tem uma subsequência monótona, monótona limitada é convergente. Não, aí não funciona. Não, aí não funciona. Não, mas aí você pode fazer a demonstração simplesmente, no caso do Rn, você pode fazer a coordenada a coordenada. Né? Você pega a sequência dos xns, aí você pega uma subsequência em que a primeira coordenada converge. Aí dessa você tira uma subsequência que a segunda coordenada converge. E aí, tá? Bom, mas isso aqui faz parte, vamos dizer, das nossas preocupações de matemáticos, de mostrar que realmente o ponto de mínimo vai ser atingido. Então, mas aí o nosso problema é que o nosso Rn, né, vamos dizer assim, tem um espaço de dimensão K e é um conjunto, o conjunto das bases ortonormais, digamos, que você pode facilmente transformar E e F em RK com RK. Escolhe uma base ortonormal aqui, uma base ortonormal aqui, e aí esse vira RK, esse vira RK, e você pode demonstrar esse resultado só de RK para RK. Mas o conjunto das bases ortonormais pode ser visto como um subconjunto das matrizes K por K, que é o RK ao quadrado. Então aqui, vamos dizer, o nosso Rn seria K ao quadrado. E você tem que mostrar que o conjunto, vamos dizer, das matrizes K por K, que tem por inversa a sua transposta, é fechado, é limitado para poder aplicar esse teorema. Então, que ele é limitado, está claro, né? A gente está usando para as matrizes a norma que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das entradas. Então, como todas as colunas são vetores unitários, então a soma dos quadrados em cada coluna é 1, então a soma dos quadrados de todas as entradas é n, é k. Né? Então, está limitado. Agora, que é fechado, aí que eu pensaria assim, né? Que se você... Certo? Eu estou pensando assim, que você pega uma sequência, UN de bases ortonormais, quer dizer, uma matriz ortogonal. E aí você pega... você vai fazer UN transposta UN igual a identidade. Então, você tem aqui, você sabe que vamos dizer, vamos pensar assim, que o N é igual a o N1, o NK. Cada coluna aqui é isso. Cada entrada aqui da identidade vai ser, vamos dizer, a entrada UNI escalar UNJ vai ser igual a AIJ, que vai ser igual a 0 se I diferente de J, e 1 se I igual a J. Você transpôs aqui o N, o NI, vamos dizer, o NI, o NJ, produto escalar aqui. Tá? Então, você pegou a coluna I, que virou linha I aqui, multiplicou escalarmente pela coluna J, deu a entrada A e J da identidade. Isso aqui. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, que se o N converge para U,
A convergência implica na convergência coordenada a coordenada. Então, isso daqui converge para U1, cada um desses converge para o cara correspondente aqui. E aí, também, se esse cara converge para esse converge para esse, o produto escalar, esse produto escalar converge para o I escalar o J. Como ele é constante, então esse produto é igual a isso. Estou dando trabalho de fazer uma demonstração assim, de análise. Para valorizar ou para complicar, né? Porque, vamos dizer, eu parei a demonstração da parte bonita, geométrica, para fazer, né, a parte hard lá, tinha que parar para consertar um negócio no motor e tal. Bom, moral da história, então. Se eu tenho uma sequência de matrizes ortogonais convergindo para uma certa matriz, ela é ortogonal. Então, o conjunto das matrizes ortogonais é fechado, eu já sabia que era limitado, fechado, limitado. Então, se eu tenho uma função contínua, que é o caso, né? Eu estou pegando a matriz, eu estou pegando esses caras aqui, pego aqui a matriz U, que é igual a U1, vou botar assim, U1, o K, porque são vetores de RK, né? Pensando que o E é o RK, o F é o RK. Aí eu associo a ela o T de U1, T de UK, e associo a isso agora a norma de T de U1 vezes a norma de T de UK. Então, T é contínua, uma transformação linear é contínua. Então, quando eu pego o U1, o T de U1 depende continuamente de U1. A norma do vetor depende continuamente do vetor. E o produto de K vetores depende continuamente dos K vetores. Então, se eu pegar vetores, K vetores próximos desses daqui, esse produto vai estar próximo. Essa função é contínua. Então, eu estou numa situação em que eu estou procurando o mínimo de uma função contínua num conjunto fechado limitado. Ele existe. E se ele existe, eu tenho quer dizer, eu suponho que eu tenho a minha solução. Então, retornando a minha demonstração aqui, né? Vamos pensar o caso. Então, eu estou pensando assim, K igual a 3. K igual a 3. Então, eu posso supor, faço E igual a R3 e F também. Como que eu faço isso? Eu tomo uma base ortonormal aqui em E, outra base ortonormal em F, e aí transformo. A base é isso, né? Base é uma chave. A base de um espaço vetorial de dimensão K é uma chave para transformar ele em RK. Então, faço isso aqui, e aí eu defino a função. Aí eu pego chama assim, O3 é igual ao conjunto das matrizes, não sei se é essa a notação mesmo, ortogonais 3×3. Então, eu pego, vamos dizer, O igual a ε1, ε2, ε3. Aí eu defino F de O é igual a T de ε1, T de ε2, T de ε3. E eu pego a minha base V
V pertencente ao A3, tal que f de V menor ou igual que f de O, para todo O pertencente ao A3. Isso que eu fiz. Por que eu, vamos dizer, meu argumento é o argumento geométrico. Por que essa V é uma base... bom, ela é uma base ortonormal porque ela está na 3. Mas por que T, quer dizer, se V é igual a ε1, ε2, ε3, implica T de εi, T de εj igual a 0 se I diferente de J. Esses caras são 2 a 2 ortogonais. Por que vamos dizer, por que eu acredito? Vou pensar assim, por que eu acredito? Porque se eu tenho esses caras aqui, assim, inclinados, esse produto aqui, vamos dizer, vai ser maior. Vamos dizer, esses caras aqui dão um paralelogramo que tem um volume que é o mesmo. Repara que eu tenho aqui o seguinte, né? Se eu pegar a função g de O3 em R, que a cada O aqui associa o determinante de T de ε1, T de ε2, T de ε3 em módulo, porque a relação entre o volume da imagem e o volume original é sempre o mesmo, né? Mas, como eu tenho um O aqui, ele é uma base ortonormal. Ela pode estar com orientação positiva, e esse número ser 1, aqui, o determinante aqui, mas pode estar com orientação negativa ser menos 1. Então, digamos que o determinante da minha T é positivo. Então, dependendo da minha base ser orientada positivamente ou negativamente, esse determinante vai ser alfa ou menos alfa. Então, isso daqui é igual a alfa constante. Então, eu pego essa, vamos dizer, se eu tenho uma base que está T de ε1, T de ε2 e T de ε3 são assim, o produto está acima do, vamos dizer, do volume, né? E existe claramente, vamos dizer, claramente agora que a gente vai ter que discutir, né? Claramente, eu poderia pegar 3 caras assim, ortogonais, e aí o produto seria igual ao volume, então seria menor do que esse. Agora, posso? Aí entra um raciocínio que é o seguinte, eu sei fazer assim R2. Por que eu sei? Vou explicar por que se esses caras não forem 2 a 2 ortogonais, eu posso melhorar. Que é o seguinte, ó, esses caras aqui vieram assim, de ε1, ε2, ε3. Aí imagina que tem 2 aqui que não são ortogonais.
hipótese assim, imagina que eu peguei o ponto de mínimo e esses caras aqui não são 2 a 2 ortogonais. Então, sei lá, imagina que o t de ε1 e o t de ε2 não são ortogonais. Aí eu sei fazer no plano o seguinte, eu sei rodar esses caras, o ε1 e o ε2 aqui, no plano gerado por eles, e em cada instante, ε1 e ε2 são unidades ortogonais. Como o ε3 é ortogonal, eu tenho uma base ortonormal. E eu sei rodar até esse cara fica parado, até que esses dois fiquem ortogonais. Quando eles ficarem ortogonais, o produto desses dois lados é menor do que estava aqui. Multiplicado por esse, vai estar abaixo do que estava, então não seria mínimo. Quer dizer, no ponto de mínimo, tem que estar os caras ortogonais. 2 a 2. Eu pegar esse argumento, assim, curtindo, né? Eu quase tive essa ideia um dia, aí ficou assim, aí eu deitei na rede. Porra, que legal. Isso vale igualzinho em RN. É o mesmo argumento em RN. Vale. Vê se... Esperar pela Sofia fazer a pergunta. Faz aí, Pedro. Diz aí. Isso é minha garantia. E do pessoal também. Ficam fazendo cara de sabido, mas... Na hora de explicar para o irmão mais novo, aí que eu quero ver. Hã? Tem algum virginiano aí? Virginiano tem mania de te explicar nos mínimos detalhes o negócio que ele está fazendo. Hã? Sim, mas o que tem? Não posso acreditar em horóscopo? Eu sou ateu, mas sou batizado, casei na igreja. E, não acredito em horóscopo, mas é legal essa característica dos signos. Eu acho legal. Não, virginiano tem isso. Eu morei com um virginiano e era isso. Ele chegava, de repente começava a me contar nos mínimos detalhes. Podia ser um teorema que ele estava trabalhando lá, ou um romance que ele estava lendo, e estava nos mínimos detalhes. Você ficava, caramba. E minha mulher virginiana, ela também faz isso. E às vezes ela faz para a mãe dela, conta para a mãe dela umas coisas. Então, quero ver, chegar lá e contar para a mãe nos mínimos detalhes o teorema aqui. Já deu? Você ficou prestando atenção na minha explicação do virginiano? Foi mais fácil de entender. Estou voltando aqui assim, né? Eu estou pegando o conjunto das bases ortonormais. Então, a base ortonormal basicamente é um cubo. Eu tenho um cubo aqui. Aí eu aplico a transformação linear nesse cubo, ele vira um paralelepípedo. Só que, por conta da propriedade das transformações lineares, quando você pega... Existe uma razão entre o volume da imagem e o volume original. Eu posso pegar qualquer coisa aqui no R3, no domínio. Quando eu olhar a imagem dessa coisa pela transformação, vai ser uma outra coisa, e a razão entre esse volume e esse volume independe de quem seja o cara, porque os quadradinhos aqui viram paralelepípedos aqui, e a razão entre o cubinho aqui, a razão entre o volume do paralelepípedo e do cubinho é certamente a mesma, pela linearidade, né? Isso passa para os objetos quaisquer, passando ao limite e tal. Parece que a gente estuda matemática para dizer, isso é óbvio, essa parte já entendi. Né? Essa parte é difícil de explicar para a mãe. Né? Mas, então, você tem os cubinhos aqui, cada cubinho aqui vai me dar um paralelepípedo aqui, esses paralelepípedos aqui têm todos o mesmo volume.
E o volume é menor ou igual que o produto das arestas. E se algum cubinho aqui me der um paralelepípedo retângulo, então o volume é igual ao produto das arestas. Significa que o produto das arestas da imagem desse cubinho aqui é igual ao volume desse cara aqui, que é igual ao volume dos outros assim, que é menor que o produto das arestas deles. Então, o mínimo do produto das arestas deve me dar o cara que eu quero. Mas isso é só uma pista. Né? Se for o paralelepípedo retângulo, né? Se for a base da SVD, quer dizer, se os meus V's aqui me derem os sigma I e o I, que são assim, então certamente eu vou ter esse produto aqui mínimo. Mas quem garante? Pode ser que eu tenha o produto mínimo e ainda assim não seja. Né? Pode ser que o menor de todos esteja, vamos dizer, em vez de ângulos retos, tem um ângulo aqui de 89 graus, o outro de 87, o outro de 90, sei lá. E esse é o melhor que eu consigo. Mas aí entra esse argumento dizendo, não, se não forem os 3 ângulos retos, eu sempre consigo melhorar. Por quê? Porque se os 3 ângulos não são retos, eu posso pegar 2 caras aqui, para ser assim, o ε1 e o ε2, então que T de ε1 e T de ε2 não formam um ângulo reto aqui. Aí eu digo, pega o ε1 e o ε2 aqui, deixa o ε3 parado, ele está ortogonal a esse plano. Aí varia os dois nesse plano. E esse eu já fiz em R2. Eu sei que eu consigo variar esses caras nesse plano até esse ângulo ficar reto. Quando esse ângulo ficar reto, né, o mesmo argumento que valia para os volumes vale para as áreas. O produto desses dois lados aqui vai ser menor do que era originalmente. Basicamente, por quê? Porque eu estou com uma transformação do plano no plano, um plano em outro plano. É legal isso, né? Que não é... Se eu ficar sempre R2, R2, não, aqui eu tenho um espaço de dimensão 2, aqui eu tenho outro espaço de dimensão 2. E aí, quando eu chegar nessa posição, pelo mesmo argumento, o produto dos lados aqui vai ser menor do que estava aqui, e então o produto dos 3 aqui diminuiu. E é esse o argumento. E esse argumento ele vale no caso geral. Basicamente, olha, o que eu estou usando? Qual é o argumento geométrico que eu estou usando? Eu estou usando que se eu tenho um paralelepípedo, o volume do paralelepípedo é menor ou igual que o produto das arestas. Ou, pensando aqui, eu estou dizendo o seguinte, né? Que se eu pegar o determinante desses 3 caras, ele é menor ou igual que esse produto aqui. É uma coisa... Se eu entendi... o Paulo já falou de determinante? Pessoal, então, o Paulo vai esmiuçar o determinante, e eu vou... não sei se ele fará esse detalhe, mas o determinante é uma generalização de volume. E eu acho até engraçado que houve um tempo que essa relação não estava talvez tão clara, a ponto de uma coisa tão óbvia se chamar desigualdade de Hadamard. Hadamard foi um matemático francês importante. Se ele viveu na virada do século XIX para o XX,
Desigualdade de Hadamard é o seguinte. Desigualdade de Hadamard é o volume do paralelepípedo é menor ou igual que o produto das arestas. Então, é o volume do paralelepípedo. Né? Se você pegar V1, pegar assim, X1, XK em RK. Então, você tem que o determinante de X1, XK imóvel é menor ou igual que a norma de X1 vezes a norma de XK. Com igualdade, caso det de x1, xk diferente de zero, porque se esse determinante for zero, aí é zero qualquer coisa que pode. E aí não precisa, vamos dizer, a igualdade, se esse determinante aqui for zero, você pega dois caras linearmente dependentes aqui, um é múltiplo do outro, vai dar zero. E aqui, e pode ser que um deles seja zero. Então, no caso em que esse determinante é diferente de zero, sem somente ser xi escalar xj igual a zero para todo i diferente de j. Quer dizer, só se eles forem 2 a 2 ortogonais que esse negócio vai dar igual. E vou dar um argumento de demonstração assim. É meio o seguinte, você pega aqui, pega o x1, né? X1, aqui, x2, xk, etc. Aí você traz ele para cá, né? Troca ele por um x1 barra aqui, que é ortogonal a esse espaço gerado pelos outros. Tá? Você projeta o x1 aqui, pega esse cara, tira e fica com esse cara daqui. Esse cara é o x1 barra. Então, primeira coisa, x1 barra, em norma, é menor ou igual que a norma de x1. Só é igual se x1 for ortogonal da Pitágoras aqui, né? Esse ângulo aqui é reto. Está todo mundo bem aqui com a geometria? Então, o x1 barra é um cateto, o x1 é hipotenusa, então vale isso daqui. E o determinante de x1 barra x2 xk é igual ao determinante de x1 x2 xk. Por quê? Porque aqui esse daqui é x1 barra mais n. E o n está no espaço gerado por eles, por esses daqui. Então, x1 barra com esse, desse aqui, e o n com esses aqui dá zero, porque eles são linearmente dependentes. Então, você já pode pensar assim. E aí, você pode escrever esses caras, pega uma base, né? Pega uma base ortonormal, V1, VK com x1 barra igual a lambda V1. Tá? Quer dizer, pega aqui
Faz um Gram-Schmidt aqui nessa história e pega esse cara aqui primeiro. Só para o seguinte, é que quando você multiplica, né, se você pegar aqui x1 barra x2 xk, se você multiplicar aqui por V1 VK, né, aqui ortonormal, né, o resultado aqui, cada entrada daqui vai ser o VI multiplicado, vai ser o produto escalar da linha aqui pela coluna aqui, que vão ser as coordenadas desse cara nessa base. Então aqui é como se você dissesse, aqui vai ser o x1 barra escrito nessa base, o x2 escrito nessa base, x3, xk escrito nessa barra. O x1 barra ele é um múltiplo do V1. Então isso aqui vai dar um certo lambda aqui tudo zero. E os outros x2, xk são combinações lineares dos demais aqui. Então você vai ter um zero aqui, e aqui você vai ter uma matriz assim. O lambda, né, módulo de lambda igual a módulo de x1 barra, que é menor ou igual que módulo de x1. Como isso aqui é uma matriz ortogonal, o determinante dela é 1. Tá? Porque determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, o determinante da inversa é o inverso do determinante. Só que quando a matriz é ortogonal, a inversa é a transposta que tem o mesmo determinante que ela. Então, esse determinante desse negócio aqui ou é 1 ou é menos 1. Então, quando eu faço esse produto aqui, o determinante desse produto em módulo é igual ao desse daqui, que é menor ou igual que o original que eu tinha com x1 no lugar de x1 barra. Por outro lado, ele essa matriz agora multiplicada por essa, vira esse lambda aqui, em uma matriz com K-1 por K-1 aqui. Então, isso daqui agora, esse determinante de x1, xk em módulo é igual a determinante de x1 barra x2 xk em módulo, que é igual... O determinante desse negócio é módulo de lambda vezes o determinante desse aqui. Então é igual a módulo de lambda vezes o determinante da matriz K-1 aqui. Agora eu posso, por indução, supor que a desigualdade valia para K-1. Tá? Porque essa desigualdade para K igual a 2 é óbvia. Só fazer. Aí supõe que vale para K-1. Então isso daqui é menor ou igual que esse aqui é módulo de x1 barra. E aí, esses caras aqui têm o mesmo módulo que esses aqui, porque esses caras aqui são esses escritos nessa base. Então, aqui você vai ter x2, xk, supondo por indução que o resultado valia nesse caso aqui. E esse daqui, como esse daqui é menor que o do x1, né? Menor ou igual que o módulo x, norma de x1
norma de xk. Como é que o Ademar demonstrou? Não faço ideia. Deve ter penado, talvez. Imagino que embora essa relação de determinante com volume, ela não surgiu no começo, mas ali já no começo do século XIX já era manjada. Mas para essa desigualdade ter nome, é provável que ela tenha aparecido no momento que as pessoas não tinham se livrado das coordenadas ainda. O cara deve ter feito isso com coordenadas, ter penado, sei lá. No mínimo, ele pode ter feito... Bom, ele deve ter feito essa mesma ideia, mas de uma maneira mais penosa. Eu estou aqui, né, manejando a geometria. Você vê que aqui é mais um exemplo importante de não usar coordenadas. Eu não uso coordenadas para mudar de coordenadas, porque, de certa forma, né, eu peguei esses caras e reescrevi nessa base aqui. E estou usando o fato de que, se eu pegar os vetores coluna de uma matriz, quer dizer, estou demonstrando de passagem, mas os vetores coluna de uma matriz e reescrever eles numa outra base ortonormal, o módulo determinante não vai mudar. Mais ou menos isso. Porque reescrever numa outra base é multiplicar por uma matriz ortogonal que tem determinante em módulo igual a 1. Então, isso é a ideia, né, de escrever isso. Né? É a ideia da desigualdade de Hadamard, que moralmente é o seguinte: você aprende determinante em Rn, você aprende determinante como volume. Então, a menos que Deus não exista, essa desigualdade tem que valer. Certo? O determinante é volume, se estamos falando, tem que valer. Então, porque é a mesma ideia. Né? Então, aqui é a demonstração que vale em dimensão 2, dimensão 3. Dimensão 2, né, você tem aqui A11, A12, A21, A22. Né? Isso daqui é a mesma coisa que o produto escalar de menos A21, A11 por A12, A22. Porque agora eu multiplico esse por esse por esse e somo. Dá esse determinante aqui. E esse produto escalar, em módulo, é menor ou igual que o produto das normas Cauchy-Schwarz, Bunyakovsky. Esse dia eu vi, realmente, em português, a norma erudita manda escrever Bunyakovsky. Pode-se usar o K, mas não é assim. Tá, então, isso aqui, quer dizer, esse determinante em módulo é igual a esse produto escalar. Esse determinante é igual a esse produto escalar. O módulo desse determinante é igual ao módulo desse produto escalar, que é menor ou igual que o produto da norma desse cara pela norma desse cara. E a norma desse cara é igual à norma desse cara. Então, vale para... Bom, matriz 1 por 1 teria graça, mas vamos ver. Vale para 2 por 2 e é isso. Né? Então, o mesmo argumento agora que eu usei, né? Então a gente pode fazer a demonstração engraçado, né? Porque sabe que é legal? Você estuda essas
essas demonstrações, Bolzano-Weiss, não sei o que, ela faz essas demonstrações, para na hora que você estiver pensando, você passa por isso. Né? Eu estou tendo muito mais trabalho para fazer essa demonstração aqui do que eu tive na minha cabeça, porque eu já sabia esses detalhes técnicos. Né? Então, o curso de análise que vocês fazem na graduação, até pode fazer uma análise 2 também, que é obrigatório para engenharia matemática, mas não para matemática aplicada, dá a você uma certa intimidade e desenvoltura com os argumentos. Né? Porque isso me ensinou um ex-aluno meu da engenharia eletrônica. Ele disse, não, eu achava que os engenheiros deviam fazer o curso de análise para não se sentirem inseguros. Não é para você passa um limite, faz uns negócios assim, de repente você não sabe se você está chutando ou se aquilo é verdade mesmo. Depois que você fez uma série de coisas, tem uma série de coisas que você olha e diz, isso é verdade, eu sei. Tem coisas que, claro, em geral as demonstrações erradas são baseadas em alguma coisa que você achou que era óbvia e não era. Mas, de qualquer maneira, aqui é isso, né? Você vai pegar, vamos chamar de OK, igual ao conjunto das bases ortonormais de RK. Então, a primeira coisa aqui, converte o E em RK, o F em RK, chama esse cara daqui de O índice K, que é igual ao conjunto das matrizes K por K ortogonais. Tá? Igual aqui significa que é isomorfo. E aí você faz a F de OK em R, que a cada base ε1, εk, associa T de ε1, T de εk. É o produto das arestas. E seja V1, VK, ponto de mínimo de F. Quer dizer, uma base ortonormal, tal que esse produto aqui seja mínimo. Então, o que acontece? Então, VI escalar VJ, não, T de VI, T de VI escalar T de VJ igual a 0, sempre que I diferente de J. E o argumento vai ser exatamente o mesmo, né? Quer dizer, primeiro, o determinante de T de ε1, T de εk em módulo igual a alfa constante em OK. Quer dizer, você pega qualquer base ortonormal, pega as imagens dos caras, o determinante, a base ortonormal é um cubinho de volume 1. E isso daqui é o paralelepípedo imagem desse cubinho. Todos eles têm o mesmo volume. Alfa
Então, esse cara daqui é alfa é menor ou igual que esse aqui é a desigualdade de Hadamard. Aliás, não sei se vocês já viram o vídeo do Galois. Tem um vídeo da... Você conhece a história do Galois? Galois, um famoso matemático francês que morreu em duelo aos 20 anos, então fez um vídeo que é a verdadeira história do duelo de Galois, que está no meu canal. E a versão francesa, que saiu esse ano, foi financiada pela Fundação Jacques Hadamard, que é uma fundação matemática da França que bancou uma companhia de teatro para fazer a versão francesa. Tive uns pequenos problemas, porque os caras mudaram o negócio. Eu botei uma fala lá em francês, que o Galois falou, o Galois escreveu aquilo, é só falar o que ele escreveu, aí falaram diferente. O cara... Não, a do Galois nem deu para corrigir, porque o Galois tinha muitas falas, mas teve uma que tem um momento importante que quase perto dos 100 anos de nascimento do Galois, foi inaugurada na cidade do Galois uma placa comemorativa em homenagem ao Galois, né, tal. E aí foi o diretor da École Normale, da qual o Galois tinha sido expulso, né, vai lá, faz um discurso e pede desculpas ao Galois. Então, eu botei porque era uma coisa que eu nunca tinha encontrado, nunca tinha ouvido falar, eu achei por acaso na internet, então botei. E o cara conseguiu comer a parte que o cara pede desculpas ao Galois. Eu tive que mandar, tive que refazer e tal, mas de qualquer maneira, aí foi um colega francês que foi presidente dessa fundação, aliás, que fez de novo a fala. De qualquer maneira, me lembrei que o Hadamard tem também essa importância especial no caso aqui. Mas a desigualdade do Hadamard diz que isso equivale. Né? O argumento final é dizer, ó, se eles não forem todos ortogonais, tem um par aqui que esse negócio é diferente de zero. Então, o que acontece? Eu tenho o T de V1, T de VK aqui, só que aqui tem o T de VI e o T de VJ, assim. Aí eu pego aqui o VI e o VJ, que são unitários ortogonais, deixo os outros parados e rodo só esses dois, no plano gerado por eles. Então, eles estão aqui num plano e os outros V's, como os V's são 2 a 2 unitários ortogonais, os outros V's estão aqui no espaço ortogonal. Aí eu giro esses V's aqui, mantendo ortogonais, até esses dois aqui ficarem ortogonais. Como a T também, a T leva esse plano, nesse plano aqui. Linear, bonitinho. Então, a mesma propriedade vale. Né? Quer dizer, essa área daqui é constante. Quando eu vou girando lá. Quando ela fica ortogonal, é mínima. Certo? Porque o argumento é que se esses caras aqui forem 2 a 2 ortogonais, claramente é mínima, por causa da desigualdade do Hadamard. Só que eu estou só com o fato de que é mínimo. Então, se esses dois não são ortogonais, eu rodo aqui até eles ficarem ortogonais e eu diminuo o produto desses dois lados aqui. No que eu diminuo o produto desses dois lados e os outros estão parados, eu diminuo o produto todo. Então, não poderia ter mínimo sem que eles fossem 2 a 2 ortogonais. Então, é uma demonstração que diz que realmente, se você for mexendo lá
Quer dizer, é uma demonstração em que você não pega o primeiro elemento, o V1, depois o V2, depois o V3, você pega todos ao mesmo tempo e diz, ó, tem uma posição em que esse produto aqui é minimizado e essa posição me dá a base da decomposição. O importante aqui é duas coisas. Bom, muitas coisas, né? Muitas coisas nessa história. Mas, no mínimo, né, foi pensar sem coordenadas e pensar geometricamente. E tem uma certa, vamos dizer, uma certa circulação aqui, né? Por exemplo, das bases ortonormais para as matrizes ortonormais, ortogonais e tal, tem uma certa circulação, matrizes, transformações lineares, matrizes ortogonais, bases ortogonais, que você conseguir e pensar, bom, base ortogonal, cubinho, né? Que foi o salto para a geometria. Tá? Então, que horas são? 2h41. Bom, eu gastei mais tempo que eu pensei, não, isso aqui eu vou fazer meia hora. Mas é que eu resolvi fazer os... Não, fiz os detalhes, né? Fiz o Bolzano Vastas, fiz o Adamar e tal. Aí, bom, então, de novo, dizendo, ó, decomposição em valores singulares, o segredo de tudo está aqui. Mas, no caso de matriz, teorema do núcleo da imagem, espaço ortogonal e tal, umas coisas assim. Meu plano assim para a semana que vem é fazer uma digressão. Nesse curso tem uma série de resultados que são talvez a grande razão pela qual esse curso está sendo abolido, que são resultados considerados difíceis demais para as crianças. Então, esse é um deles. Né? Eu estou dizendo obscenidades para as crianças. Então, esse é um deles. Outro, vamos dizer, falar de matrizes de Markov e tal, mas isso também é um negócio que eu já mencionei, mas eu queria voltar, que também é uma coisa que vai aparecer em processos estocásticos e que é super geométrica. E que, bom, pode ser que até lá algum dos professores, o professor de processo estocástico dê aula para vocês, diga, não, vou fazer daquele jeito lá. Mas não é muito comum. Então, queria fazer também um negócio também geométrico, bonitinho, também uma situação que você está em RN, com N muito grande, que a gente faz um desenho em R3 e diz, é isso aqui. Porque eu estou meio que dizendo, pô, vai ter a prova, eu não quero... a gente vai estar com menos tempo para as curvas parametrizadas. Mas eu não queria começar curvas parametrizadas antes da prova, não aumentar. Então, vai ter depois menos tempo para a gente fazer a relação entre o oscilador harmônico e o problema de Kepler. Eu pretendo voltar também no teorema fundamental da álgebra e no teorema de Brouwer, também são coisas meio obscenas, para esse meio que fica legal. Então, por hoje é isso.